Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui, professor Rafael, estamos na nossa primeira aula do curso de Ciência Política. Eu estou vendo aqui vários nomes conhecidos, outros não. Então, eu queria ir para os calouros, desejar as boas-vindas à Uniandrade, desejar as boas-vindas ao curso de Administração. Espero aí que vocês sejam bem acolhidos, que vocês gostem do curso, das aulas, dos colegas. Eu sei que vocês... Aliás, isso eu tenho certeza, eu sempre falo para as turmas novas, vocês fizeram uma boa escolha vindo estudar com a gente, né? Esse é o curso de Ciência Política. Costuma ser uma matéria em que a gente tem bastante polêmica, que a gente tem bastante discussão. Política é um tema que é muito presente na vida de todos nós, que ultimamente vem gerando muita polêmica, vem gerando muita divergência entre as pessoas. Muita gente aí até perdendo amigo, entrando em discussão, entrando em briga por causa de candidato de partido de política. Então, esse curso é uma tentativa da gente qualificar um pouco o debate, qualificar um pouco as nossas posições. E também porque vocês, enquanto administradores de empresas, vão ter que saber ler a conjuntura política para estarem aptos a tomarem as melhores decisões de negócio. Então, o momento político, o momento partidário, o momento eleitoral, ele acaba sendo bastante importante em determinadas escolhas políticas, de investimento, de lançamento de produtos, de posicionamento face ao público. Então, para a gente ter uma visão melhor e mais qualificada a respeito do fenômeno político, que no fim das contas está presente em muitas esferas da nossa vida, que essa disciplina existe e está à nossa disposição, tá certo? Como temos aí alguns calouros, aliás, eu queria que os calouros se apresentassem, deem um oi aí para eu saber quem que é, de onde que está vindo. Opa, boa noite, professor. Meu nome é Anderson. Opa! Eu vim do interior de São Paulo, da cidade de Ourinhos. Veio eu e minha esposa, Luana, aí também, que está aí na aula. A gente veio trabalhar, fazer faculdade e seguir aí a vida. Pô, que bacana, Anderson. Bem-vindos, então, você, a Luana. A Luana tá aí também, tá? Vou deixar ela falar aqui agora. Boa noite, professor. Eu vou usar o microfone do Anderson, porque como a gente está no mesmo quarto de estudo, se eu usar o meu vai dar microfonia. Não, tá certo. Eu também sou natural de Ourinhos, interior de São Paulo. Vim para cá para trabalhar e estudar. Sou tatuadora. Trabalho como tatuadora aqui, tenho meu estúdio e estou buscando uma melhora no meu negócio, no curso. Já tenho um curso na área, também gostei bastante. E estamos aí. Poxa, muito bem, bem-vindos. Mais paulistas aqui em Curitiba. Obrigada. Eu sou da capital, né? A gente é do interior mesmo. Interior, Ourinhos. Ourinhos, é isso. Tá um pouquinho longinho. Na verdade, divisa com o Paraná ali, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Ali, né? Pedágio mais caro do Brasil. 15 quilômetros de Jacarezinho. Passei por ali uma vez, o que eu lembro é que o pedágio é caro pra cacete. É um dos mais caros do Brasil. Se não é não o mais caro. O mais caro. O preço tão pequeno, acho que é o mais caro de todos. Carro comum é 30, 40 reais. Agora, a última vez que eu fui lá tava 32 reais o pedágio. É dinheiro. Mas bem-vindos à cidade, ao curso. Espero que vocês aproveitem a estada e que dê tudo certo para vocês. Quem mais é novo e está passando aí agora? Boa noite, professor. Eu sou o Michael. Eu sou aqui de Curitiba mesmo. É isso aí. É o primeiro semestre aí, né? Então, tudo bem, Michael. Bem-vindo, então. Quem mais está aí de novo? Boa noite a todos. Eu sou a Jennifer, sou aluna nova também. Moro em Curitiba. Não sou da área de administração, sou da área hospitalar, mas estou partindo para administração. E agora eu vou começar a faculdade para administração. Muito bem, Jennifer. Bem-vinda. Obrigado, professor. Quem mais? Boa noite, professor. Boa noite, Bruna.
Eu sou a Bruna, também sou de Curitiba e também estou começando agora a faculdade. Certo, Bruna. Seja bem-vinda também. Temos mais calouros? Boa noite, eu sou a Nairia e eu também sou de Curitiba. Bem, Nairia, bem-vinda. Mais alguém? Alisson? Boa noite, eu sou Alisson, eu também sou de Curitiba. Tá certo, Alisson, bem-vindo. Aí, Brenda, Bruna, Daniel, Jennifer já falou, Eduarda, veterana, Giovana, Luana, Michel já falou, Nairia, Ellen, veterana. Então, como é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, eu vou começar o nosso curso me apresentando também. O pessoal aí já foi os veteranos, né, o pessoal que está no segundo período, foram meus alunos de psicologia no semestre passado. Eu tenho aqui, vou botar o PowerPoint para vocês irem vendo aqui junto comigo. Peraí. Vou mudar o slide, peraí. Aqui. Então, eu sou o Rafael, professor Rafael Pereira de Menezes. Eu sou formado em Direito, eu me formei em 2005, lá em São Paulo. Como eu falei agora há pouco, eu sou paulista. Me formei no Mackenzie, formei em Direito. Tenho um curso de extensão em Direito Público pelo Instituto LFG. Fiz a minha especialização lá na Católica de Anápolis. Eu passei 4 anos depois de me formar em Direito, morando em Goiás. E tenho meu mestrado e meu doutorado, ambos em Filosofia, aqui da PUC do Paraná. Então, eu atuo nos cursos aqui de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de RH, nas disciplinas ligadas à filosofia. Então, filosofia, ética, ciência política. Também psicologia, eu estreiei em psicologia semestre passado. E nas disciplinas voltadas ao direito. Então, legislação social e trabalhista, direito empresarial e planejamento tributário. Então, tanto nas jurídicas quanto nas mais filosóficas, eu acabo sempre, todo semestre, ocupando alguma cadeira. Então, é bem provável que nós ainda nos encontremos mais algumas vezes aí durante o curso, certo? Essa é a minha formação, mas para me apresentar, vamos falar do que de fato interessa, né? Page down. Eu sou... Opa, apagou aqui a tela, cadê? Tá apagando? Pronto. Eu sou pai do Murilo e do Vicente. O Murilo tá ali atrás, não quer aparecer, ele é tímido. O Vicente lá em cima brincando. Sou filho da Tereza, que está assistindo aula aqui com a gente. Acaba usando as aulas online para a gente estar em contato, se ver, né? Lado bom, entre aspas, dessa situação estranha que a gente vem vivendo aí. Sou marido da Camila, padrasto do Vitor e da Lorena. Ah, eu tenho um Beagle também, o Ramon, que tem 15 anos. De vez em quando ele tá por aí, quando ele tiver, eu apresento ele para vocês também. Eu, além de ser professor, eu sou chefe escoteiro. Não sei se tem algum escoteiro ou ex-escoteiro por aí. Eu gosto de tocar guitarra, violão, e eu sou paranista atualmente. Aliás, eu sou membro do conselho. Estou aproveitando os últimos anos do meu time enquanto ele ainda está aberto, né? Corintiano também, sou de São Paulo, meu time é o Corinthians, mas aqui em Curitiba eu abracei o Paraná. A vida não pode ser só alegria, né? Eu, profissionalmente, além de professor da Uniandrade, estou na Uniandrade desde 2017, também atuo como professor em EAD na Uninter, e eu sou servidor da Justiça Eleitoral. Então, entre 2005 e 2009, eu trabalhei no TRE de Goiás, e desde 2009, eu estou aqui no TRE do Paraná, atuo ali na zona 145 de Curitiba. Campo Comprido, Pinheirinho, região ali. Então, essa é a minha vida profissional. Oi, Cá, bem-vinda. Pois é, né? A vida não pode ser só alegria, Giovana. Então, vamos falar do que nos interessa, né? Agora que vocês já me conhecem, eu já conheço vocês, vamos falar do que interessa. Notas. Como é que vai ser a nossa avaliação esse semestre?
No primeiro bimestre, a nossa prova, que vai acontecer na data que está estipulada lá no calendário, eu não estou com o calendário aqui comigo agora, vai valer 40% da nota. Então, a prova vale 4. Vamos ter um trabalho no primeiro bimestre valendo 30% da nota. E a presença e a participação de vocês nas lives vai valer 30%. E aí, como é que eu vou medir esses 30%? Primeiro, com o acompanhamento da presença de vocês nas aulas. Vocês entram na aula, eu vou cumprimentando todo mundo, dando boa noite. Quando a gente se reúne no Meet, eu recebo um log com todos os alunos que participaram da aula, eu sei todo mundo que está aqui. E quando for necessário, por conta de algum conteúdo da disciplina que eu acredito que a gente tenha que fixar melhor, também eu vou aplicar exercícios de frequência, que vão estar lá no AVA. Os calouros acho que já foram apresentados ao AVA. Se ainda não, eu acredito que vocês vão ter ali uma reunião de ambientação com a coordenação em que vocês vão ser apresentados para o sistema. Mas o principal, assim, o curso corre mesmo é nas lives e no nosso grupo do WhatsApp, que a gente está sempre em contato. Tá? Então, a prova valendo 4, um trabalho valendo 3 e notas de presença. Foi ontem a boas-vindas? Ah, legal, então já estão por dentro de tudo, já são veteranos já. E a presença valendo 3 pontos. Vamos ter um trabalho todo semestre, pelo menos no primeiro bimestre. Eu gosto de trabalhar com trabalho. A gente pode pensar num seminário a respeito de algum dos temas que a gente vai discutir nesse bimestre. O tema eu vou anunciar para vocês daqui 2 ou 3 semanas. Primeiro eu vou apresentar a disciplina, apresentar a parte conceitual, e na sequência a gente escolhe o tema para a gente trabalhar durante o bimestre. Eu gosto de trabalhar com seminários. Não é aquela coisa rígida, até porque a gente está no online, é complicado fazer apresentação em grupo. Então a gente vai escolher um tema, vocês vão trabalhar em grupo, e aí a gente vai fazer um dia, abrir o Meet aqui, fazer uma conversa a respeito do tema que está em discussão, para todo mundo aprender junto. E aí, de acordo com a qualidade da apresentação e a participação de cada um de vocês, a gente chega aí a uma nota justa para o trabalho de vocês. Então, seminário, até 5 alunos por grupo, então a gente vai ter aí 3, 4 grupos na turma, cada grupo falando até 20 minutos. Vamos discutir isso melhor daqui algumas semanas. A prova vai ser composta por 2 questões dissertativas. A regra no Uniandrade, quando a gente está no presencial, quando a gente voltar para o presencial, e tudo indica que ano que vem, sem falta, a gente volta. Aliás, vocês já estão vacinados? Como é que vocês estão aí quanto a isso? Como é que vocês estão aí quanto a... Eu tomei a primeira, só que eu tive que ir lá para Ourinhos tomar, que lá já tá nos... Já tá nos 18 anos. Lá já tá nos 18 anos, já faz uns 3 dias. São Paulo Eu já tá tomei as brigando 2 já para doses. vacinar adolescente, né? Daniel tomou? Já tomei as 2 doses. Eu também, as 2 doses. Eu só tô na espera mesmo. Eu tomo a segunda mês que vem já. Logo quando Eu tomei começou a primeira em junho, quando liberaram os professores. Ah, tá. Eu tomei a minha primeira em junho, quando liberaram para os professores universitários. Tomei a AstraZeneca, paulada no corpo, fiquei lá com dor no corpo, o princípio de febre, aquela sensação de gripe, mas normal. E a segunda dose, 90 dias. No caso, agora falta um mês aí. Então, em setembro eu tomo. Acredito que até outubro esteja todo mundo vacinado. Então, quem sabe esse ano a gente ainda volte. Ou, no máximo, ano que vem. Nosso curso presencial online, para que a gente se encontre finalmente lá no campus. Amém. Amém. Oh, yes. Oh, yes. Então, nas provas do nosso curso, a gente tem, por regra, trabalhar com 20 questões alternativas e 2 dissertativas. Mas em aula online e trabalhando com prova no AVA, eu não vejo muito sentido em fazer questão objetiva, questão de teste, múltipla escolha.
Porque a gente está trabalhando online, fica muito fácil para consultar no Google, o tempo de prova é muito longo, então acho que é um troço que é meio contraproducente, assim, que não entrega as respostas que eu preciso para avaliar a turma. Então eu prefiro trabalhar com questões dissertativas mais abertas, versando aí sobre questões que a gente discutiu durante o bimestre, para que eu tenha a noção daquilo que vocês entenderam e daquilo que vocês não entenderam durante o curso. Certo? Eu não tenho o hábito de atrapalhar aluno com nota, eu não sou aquele aluno, professor que vai chegar ferrando. O que eu gosto de ver nas minhas turmas é participação. Essa turma aqui, pelo menos a galera que estava comigo no primeiro semestre, aí, quando a gente estava estudando psicologia, foi super participativa. Então, sigam a mesma levada que vai tranquilo. Participem dos trabalhos, participem das discussões, façam as provas. Eu coloco algumas condições nas questões, alguns temas que eu quero que sejam tratados, uma quantidade específica de linhas para serem escritas. Atendam aquilo que eu pedi, que a gente não vai ter grandes problemas quanto à avaliação. Tá certo? Certo. No segundo bimestre, a nota complica um pouquinho, ela é mais fatiada, vamos dizer. Damela, boa noite, bem-vinda. No segundo bimestre, a gente tem a prova, de novo, valendo 4. Vocês vão ter a prova integradora, que hoje não chama mais prova integradora, tem que corrigir isso aqui, avaliação multidisciplinar, que é uma prova de todas as matérias do curso. E essa prova vale 10% da nota, não só da minha matéria, mas de todas as matérias presenciais que vocês tiverem inscritos. E aí eu vou pedir licença aí para os veteranos para explicar para os calouros como é que funciona, porque é uma prova que quando você vai fazer sem receber uma informação prévia, ela assusta. Vocês se assustaram? Os veteranos? Um pouco. Demais. Mas eu tinha explicado para vocês como é que funcionava. Essa prova ela funciona da seguinte maneira. Eu tinha explicado, sim. Tenho gravado. Não, explicou, né? Mas você abre o negócio ali, Deus o livre. Você esquece. Não sabia nem meu nome. Tenho provas. O YouTube tá tudo gravado. Seguinte, vocês vão receber uma prova de todas as matérias do curso, incluindo coisas que vocês não sabem, coisas que vocês nunca viram. Aí você vai ler aquela prova e vai falar, caralho, que é isso? Nunca vi essa matéria. A ideia é a seguinte, a gente faz o nosso curso muito em cima do programa do ENAD, que é o exame que mede a qualidade dos cursos superiores. Então, como é que funciona o ENAD? Os alunos, na entrada e na saída do curso, fazem uma prova geral de todas as matérias, para que o governo, o Ministério da Educação, saiba não só a qualidade do ensino, mas saiba também o que é que vocês aprenderam no curso. Então, a gente chega medindo o que vocês sabem de administração de empresas no primeiro semestre e o que vocês sabem de administração de empresas no último semestre. E o que vocês melhoraram do primeiro para o último é o que vocês aprenderam com a gente. Então, a prova integradora, ou avaliação interdisciplinar, ela funciona dessa maneira. Vocês vão receber prova com um monte de matéria que vocês nunca viram. Não tem problema, vocês vão responder o que vocês sabem. Vão chutar o que vocês não sabem. O aluno que dentro da turma tirar a maior nota, fica com 1 ponto. E aí, proporcionalmente à nota do melhor aluno da turma, você distribui as notas dos demais. Então, um aluno acertou 10 questões. Ele vai ficar com 1. Primeiro colocado, acertou 10 questões das 40 da prova. Ele vai ficar com 1. Aí tem mais uma galera que acertou 9. Eles vão ficar com 0,9. Uma galera acertou 8 questões, 0,8. Assim vai. O objetivo não é que vocês acertem tudo, mas é que a gente vá medindo semestre a semestre o crescimento de vocês dentro do programa do curso. A ideia é que nesse semestre agora vocês tirem uma nota maior do que vocês tiraram no semestre passado. Por quê? Porque vocês já fecharam 1/8 do curso. Então, que a nota cresça um pouquinho, para que vocês cheguem no quarto período, lá no quarto ano, no 8º período, com o programa todo
estudado e aprendido. Então, é uma coisa de metodologia de trabalho nossa. Não se preocupem, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro. Mesmo que vocês não saibam as questões, vai com tranquilidade, respondam o que saiba, o que souber, desculpa, respondam o que souberem, e o que vocês não souberem, não tem problema. Além da prova integradora, a gente tem o projeto integrador. O projeto integrador é divertido, é um trabalho grande, feito em grupo, no qual vocês vão usar todos os conhecimentos de todas as disciplinas do semestre. Então, o que vocês estão tendo de matéria esse semestre? Vocês estão tendo ciência política? Matemática, contabilidade. Peraí que eu esqueci o nome. Matemática. PGA. Legislação empresarial. E teoria geral da administração. Geral da ADM, isso PGA e mesmo. ciência política. Tá. Então, a gente vai integrar esses conteúdos e vocês vão fazer um trabalho que abranja todo ele. Semestre passado, eu que fui coordenador de PI de vocês, né? Ou não? Não, foi o professor Sandro. Ah, foi o Você professor foi Sandro. lá na. Você foi do da cidade, você foi Eu o fui na nosso. cidade, é isso mesmo. Uhum. A Giovana. Que eu achei uma ignorância você falar que é legal, né, professor? Mas tudo bem. Nossa, Eu ainda foi não me esqueci do sensacional. que aconteceu. E as apresentações que vocês fizeram foram muito boas. As brigas lá dentro do grupo. Gerir a equipe é parte do trabalho de administrador, ué. É aprendizado prático. Nossa senhora, eu tive Se que na tomar faculdade três mamãe, tem umas 3 caixas de enxaque para acalmar a dor de cabeça. Se Deus na ame. faculdade é difícil, meu trabalho é muito pior. Não se preocupem. Nossa senhora. Então, é uma coisa mais voltada para a prática. Então, na turma que era lá da cidade, que era a turma da Giovana, a gente trabalhou com o tema do capitalismo humanizado e os grupos escolheram empresas para a gente fazer estudos de caso e eu fiquei bem feliz, assim, foi bem bacana. E vai ser alguma coisa nessa linha, voltada a mercado, voltada a empresas, voltada à prática da administração, para que vocês já comecem a aprender, não só na teoria, mas na prática, e como é que a carreira que vocês resolveram abraçar funciona. Esse trabalho vale 2 pontos em todas as matérias também. Aí a nota de presença continua igual, quando tiver necessidade eu vou aplicar trabalho, e eu estou acompanhando a frequência de vocês toda sexta. Vale 2 pontos. E no segundo bimestre, eu gostaria que a gente fizesse um trabalho também. Só que é o seguinte, a gente vai ter um monte de feriado, tem o projeto integrador, tem semana de palestras, então eu não sei se a gente vai ter data para fazer trabalho, para a gente perder um dia de aula no segundo bimestre. Então eu não sei se esse trabalho vai um ponto, ainda mais perder um dia inteiro de aula por conta de um trabalho que só vale 1 ponto. Então, eu não sei se esse bimestre, tanto na minha turma de hoje aqui com vocês, quanto na outra que eu tenho lá da cidade, eu não sei se eu vou conseguir e se a gente vai ter tempo hábil para fazer esse trabalho. Se não rolar, a gente ou aumenta a nota de presença ou aumenta a nota de prova. Mas isso a gente vai negociando aí durante o nosso semestre. E aí, as datas disso aqui tudo, a gente vai ver lá conforme o calendário. Depois deem uma olhada, acho que vocês já receberam o calendário do semestre, né? Não, eu não vi, pelo Senão menos. eu mando para vocês depois. Eu tenho aqui, tá no WhatsApp, depois eu mando. Eu já mando junto com a apresentação da aula de hoje. Prova, a mesma coisa. Não, desculpa, eu desci. Sala de aula, como é que funcionam as minhas aulas aí para os calouros? Basicamente, ainda mais na aula online, é algo parecido com o caos, assim, caos e destruição. A gente tem casa, né? Então, eu tento fazer disso o negócio mais descontraído, tranquilo possível. Aí vem aqui, aliás, vem cá, Vicente. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Então, a Deve gente ser de algum lugar do mundo, né? no Japão, né? Daqui a pouco eles começam, já tá rolando a Olimpíada ainda não sei. Aliás, já tá acabando. Já tá acabando, né? Daqui, não, os jogos de hoje, né? Que a Olimpíada tá acabando, eu sei.
Mas, enfim, a gente está em casa, então é criança passando, cachorro latindo. Às vezes eu vou desligar o microfone para dar bronca nas crianças. Mas o troço é bem tranquilo. Eu gosto de fazer aula assim que a gente está fazendo agora, conversando, contando história. Nada muito pesado, porque, sei lá, já basta a gente estar confinado em casa, sem estar em sala de aula. Então, eu tento fazer disso o mais próximo que eu consigo ao que seria o nosso curso presencial. Né? Então, conversando numa boa, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. A gente está hoje no Meet. Eu normalmente faço as minhas aulas pelo YouTube, mas eu não sei como é que a gente vai fazer esse semestre. Eu vou ficar no YouTube, se eu vou passar para cá de vez ainda. Mas bem tranquilo. A gente conversa, dá risada, de vez em quando fala umas besteiras, fala uns palavrões. Meio desbocado aí, se alguém se ofender, tipo, desculpa. E é isso, gente. Então, as aulas normalmente expositivas, principalmente no primeiro bimestre, a gente vai ter umas aulas mais teóricas. Então, vai ter o seminário, vamos debater muito, porque é política, não tem como fazer uma matéria muito fechada em que só eu fale. Se tiver vídeo, se tiver material, se tiver artigo para ler, eu vou deixando os materiais à disposição de vocês no AVA e principalmente no grupo do WhatsApp. A bibliografia, o plano de aulas, os slides dessas aulas, o material para estudo eu também vou mandando tanto no WhatsApp quanto no AVA. No segundo bimestre, como é que funciona esse curso de Ciência Política? Eu vou, na primeira parte do curso, trazer a parte mais teórica. Então, vamos desde discutir o que é política, discutir a história da ciência política, as principais correntes. Vamos estudar aí a formação da polis, que era a cidade na Grécia Antiga, que é o nosso ideal político original da nossa civilização. Como é que essa ideia se desenvolveu até passar pela Idade Média, chegar na Idade Moderna, as revoluções, a formação dos Estados Nacionais, a crítica marxista, a forma e a crise pela qual o Estado passa hoje em dia. Então, a gente vai ter uma parte mais de discussão teórica a respeito de política. No segundo bimestre, depois da prova, o que nós vamos fazer? Ao invés de preparar slide, eu vou chegar aqui e vou abrir para vocês a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88. E vamos ver, dentro da teoria de ciência política que a gente discutiu durante o primeiro bimestre, quais foram as escolhas que o Brasil tomou. Então, o Brasil é uma república, como já foi uma monarquia. O Brasil é um país que segue um regime presidencialista, poderia ser semipresidencialista ou parlamentarista. A gente tem um sistema de votação proporcional que poderia ser um sistema de distrital. A gente poderia ter um sistema distrital. Então, vamos discutir essas questões práticas da Constituição brasileira, do funcionamento do sistema político brasileiro. Eu vou apresentar a forma que funciona na Constituição, as outras linhas rivais, vamos discutir e depois vamos votar. Basicamente, a gente vai fundar o nosso país e vamos fazer plebiscitos no final de todas as aulas para escolhermos o que é que, se nós fôssemos os constituintes, os autores da Constituição, o que é que nós escolheríamos para o nosso país imaginário. Tá certo? Então, vamos ter aí bastante discussão. Pior que pega fogo mesmo. No presencial teve até briga, cara. Não comigo, mas aluno batendo boca, assim. Mas eu gosto é da treta. Fala, Vicente. Em que lado você estaria, se você pudesse votar? Eu não voto e eu não digo o meu lado durante as discussões. Eu não posso falar para os alunos. Uhum. Na verdade, eu digo as minhas posições. Ô, Lorena. Viram? É assim. Vamos brincar lá em cima, por favor. Então, deixa o Vicente aqui, ele está assistindo a aula. Vai brincar lá comigo. Então, fica aqui, mas em silêncio, tá? Crianças. Sei lá, discutir política é uma coisa que em sala de aula é um tanto complicado. Porque eu, ao mesmo tempo que sou professor, e eu tenho formação em filosofia, eu tenho formação em direito, então eu tenho acredito ter a capacidade técnica para discutir isso com vocês.
eu também tenho as minhas posições políticas, eu também tenho as minhas convicções. Só que eu não sou pago pela Uniandrade para chegar aqui para vocês e ensinar as opiniões políticas do Rafael. Eu sou pago para ensinar para vocês ciência política. Então, eu tenho obrigação moral e contratual com a instituição que me paga de ensinar para vocês as diferentes posições institucionais e partidárias de esquerda, de direita, monarquista, republicana, presidencialista, parlamentarista, socialista, capitalista, com a maior honestidade possível. E eu acredito que a maior honestidade possível que eu posso ter é apresentar as minhas posições, abrir a discussão e, em seguida, me posicionar. Então, eu vou trazer as minhas opiniões, eu vou trazer aquilo que eu acho, eu vou trazer aquilo que eu acredito certo, mas depois que as turmas discutirem os temas e votarem. Porque senão cai naquela pira de professor doutrinador que quer vender a carteirinha do partido, sabe? E eu não sou de partido nenhum, aliás, eu trabalho na justiça eleitoral, eu encho o saco de todos eles igual. Então, eu acho que a gente segue bem num caminho em que eu trago a informação, vocês trazem as opiniões e a gente constrói o conhecimento a respeito do processo político juntos, tá certo? É assim que eu pretendo trabalhar durante esse semestre. E aí, às vezes, o pau quebra. Tem galera que é de direita, tem galera que é de esquerda, tem pessoal que tem convicções políticas muito fortes, que é muito politizado. Eu acredito que entre vocês, alguns de vocês já devem ter essa convicção fechada de direita, de esquerda, conservador, liberal. E isso é parte do jogo, isso é legítimo, isso é democrático. O que eu peço é que esse espírito democrático nas discussões ele seja observado tanto quando vocês forem falar, quanto quando vocês forem ouvir, tá certo? A gente não pode partir aqui para o panfletário, a gente não vai começar a puxar a carta do fulano é fascista, nazista, racista, taxista, taxidermista. Estamos entre colegas, estamos entre estudantes de nível superior, estamos estudando política em um nível científico. E é esse o nível que eu espero de vocês, e é esse o nível de aula que eu espero entregar durante o semestre, tá certo? Se não for para ser assim, não vai dar certo, eu não estou aqui para levantar bandeira de partido, nem para defender a ideologia de ninguém, certo? Questão de falta, como eu falei, o controle ele vai ser feito tanto nas lives, eu vou cumprimentando vocês quando vocês entram na live, vou anotando quem está presente e quem não está. Acabo fazendo um acompanhamento mais de perto de quem está participando do curso, quem não está participando do curso. E se houver a necessidade de faltar, por conta de trabalho, por conta de um curso, por conta de problema familiar, avisa. Vocês têm, a partir do momento em que a aula está encerrada, uma semana para assistir a aula. Eu termino a aula, quando o Google processa o arquivo para mim, eu subo ele para o YouTube, boto o link tanto no Ava quanto no grupo do WhatsApp. Quem não veio, quando vocês não vierem para a aula, vocês têm ali uma semana para assistir a aula e para, pelo menos, deixar uma mensagem lá no YouTube me avisando que vocês estiveram por lá, para que eu saiba que vocês, ao menos, se deram ao trabalho de clicar no link para entrar na aula. Quando houver exercício de presença, a mesma coisa. Vocês têm ali uma semana, ou seja, até a meia-noite do dia anterior à aula, para entrarem lá no AVA e responderem o exercício. Então, tomem esse cuidado, avisem, manda uma mensagenzinha no privado, professor, estou enrolado no trabalho, estou preso no trânsito, estou sem internet. Quer dizer, se vai sem internet, não vai ter como mandar mensagem, mas vocês entenderam, né? Para que a gente tenha um acompanhamento aí de quem está com a gente no curso, para que a gente não se perca durante esse período de aulas remotas, tá? Se não deu nem para assistir a aula, nem para assistir ao vivo, nem para assistir depois, vocês podem
protocolar a justificativa da falta na secretaria. Professor, desculpa Oi, Jennifer. atrapalhar. Assim, Imagina. então, no caso, o professor vai fazer a aula. É que eu cheguei agora, desculpa. Fazer a aula por esse conteúdo, assim, no caso, por esse aplicativo aqui, e no YouTube, isso, uma live? Não, é que assim, normalmente eu faço as minhas lives no YouTube, porque come menos internet, a maior parte das operadoras não cobra dado do YouTube, Aham. a qualidade da imagem é melhor, sei lá, eu me dei melhor trabalhando lá no YouTube. Só que hoje, por ser a primeira aula, eu queria rever os alunos do passado, conhecer vocês calouros, eu abri a aula aqui no Meet. Só que o Meet que a gente está usando, ele é uma conta da Uniandrade, ele é o Meet profissional. Então, eu estou gravando a aula. Quando terminar a aula, a Google vai processar esse vídeo e vai salvar no meu Google Drive o vídeo da aula de hoje. E eu vou pegar esse vídeo e vou salvar lá no meu canal do YouTube e eu vou passar o link para vocês. Ah, sim, entendi. Então é só hoje por aqui. É só As hoje. outras aulas. Por exemplo, vai ter um seminário ou um tema que requer Sim, debate, aham. sabe? Uma coisa que vocês vão precisar participar mais. A gente vem aqui para o Meet. Ah, sim, desculpa, é que eu pego Não, uma que certa isso. dificuldade, porque sempre estudei presencial, aí a gente fica um pouco perdida, sabe? Porém, a gente vai se adaptando, né? Mas então, no caso, quando tem assuntos mais participativos, no caso, vamos fazer por esse aplicativo, por aqui. Pelo Meet mesmo. E as suas aulas, geralmente, é mais por o seu canal no YouTube. Isso mesmo. Ah, tá bem explicado. Obrigado. Era só para mim confirmar a minha tese aqui, porque eu tava meio com receio de eu acompanhar errado. Não, é isso mesmo. Aliás, obrigado pela pergunta, porque eu imagino que a sua dúvida era de outros também. E, pessoal, Uhum. não Eu fiquei com receio de perguntar com um pouco de vergonha, porque para mim receio nem vergonha para responder perguntas. eu sou meio da mais antiga, da aula presencial, de estar ali e depois puxar o professor no canto e perguntar. Não, tá certo, obrigado. Então, essa aula, provavelmente amanhã vai para o YouTube, porque o Google demora um tempo para processar o vídeo. Isso, normalmente 4 ou 6 horas para eu receber o link do arquivo da aula. E aí, eu recebendo o link, eu compartilho ele para minha conta do YouTube e mando lá no grupo do WhatsApp de vocês e no AVA o link para que vocês assistam a aula. Faltou na aula? Entra no AVA ou pega no grupo do WhatsApp o link e assista e deixa uma mensagem lá, deixa um comentário. Prof, tô presente. Para eu saber que vocês, mesmo sem estarem na live, assistiram, para que eu saiba que vocês estão ali, né? Porque senão, o ruim do online é que a gente acaba perdendo um pouco desse contato pessoal com o aluno, a gente não sabe se está assistindo, está estudando, está entendendo, então é bom ter esse cuidado. Tá? Se não deu nem para assistir a live, nem para assistir dentro da semana, vocês podem protocolar justificativa na secretaria. Pelo regimento da Uniandrade, as justificativas só são aceitas em 2 situações. Doença infecto-contagiosa ou apresentação no serviço militar obrigatório. Todas as outras justificativas são negadas. Só que como é que funciona? As justificativas são negadas, mas nós, professores, recebemos o aviso e o protocolo da falta de vocês. Então, uma coisa é o seguinte, cheguei ali no comecinho de dezembro, tem um aluno que está com 17 faltas, o limite de faltas de vocês é 16, cada encontro nosso conta 3 faltas. Então, cheguei um aluno ali que está com 18 faltas, ou seja, ele faltou um dia mais do que podia. Ele tem nota, ele tem ali 6 no primeiro semestre, 8 no segundo, está na média para passar, está com uma falta estourada, e me fez o protocolo de 2 dias que ele faltou, um por conta de problema de saúde de familiar, outro por conta do trabalho. A gente pode pegar esse caso e levar para o conselho de classe. E aí dá para a gente, no conselho dos professores, reverter essa situação. Totalmente diferente é aquele aluno que vem, faz a primeira prova, prova uma bosta, não participa do trabalho em grupo, não participa do seminário, falta na maior parte das aulas, aí chega em novembro, prof, tô com falta, o que eu faço? Ah, meu amigo, sinto muito, não tem nada que eu possa fazer.
A gente ajuda, mas a gente não faz milagre. No fim das contas, uma coisa boa de estar trabalhando no ensino superior, de ser professor de universidade, é que nós estamos lidando com adultos. E como vocês aprenderam comigo no semestre passado, pelo menos a galera que já estava aí no semestre passado, o processo de tornar-se adulto é um processo de aquisição de responsabilidade. Vocês são adultos, vocês são responsáveis pelo bom andamento do curso, tanto quanto eu, tá? Então, evitem faltar. Se não der para faltar, desculpa, se não der para evitar, assistam depois, mesmo que não seja na live. Se não der nem para fazer isso, protocolem justificativa na secretaria para que a gente saiba que vocês estão vivos, interessados e participando do curso ainda. Beleza? Meus contatos estão aí na tela. O meu e-mail é rafael.menezes@uniandrade.edu.br. O celular, vocês já têm meu celular, que vocês estão no grupo do Whats, né? Se for uma questão que interessa a todos, postem no grupo. Caso contrário, podem me chamar no privado. Eu também respondo ali pelo Messenger do Facebook. Então, rafael.pereira82, lá no Face. Se quiserem me seguir também, fiquem à vontade. Para quem quiser aí acompanhar o meu trabalho, minhas pesquisas, minhas loucuras, tem o meu blog, que é o confrariaindividual.wordpress.com. Deem uma visitadinha lá. Vocês são mais do que bem-vindos, tá certo? Então, esses são os meus contatos. Fiquem à vontade para me procurar em caso de dúvida, em caso de qualquer questão aí sobre a disciplina ou sobre alguma coisa que vocês achem que eu possa ser útil aí para vocês, tá? Eu não sou a pessoa mais assídua em WhatsApp. Então, pode acontecer de eu demorar um pouquinho para responder as mensagens de vocês. Mas eu respondo. Podem ficar tranquilos que eu respondo. Então, apresentações feitas. Já conheci todos os calouros, já conheço os veteranos, já me apresentei para todos, já combinamos a avaliação. Vamos começar a estudar. Então, eu costumo, como eu falei, né, abrir os meus cursos trazendo parte de conceito. O que é que nós vamos estudar neste semestre? A disciplina se chama Ciência Política. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, antes de vir com conceitos e antes de eu começar a falar, é: no que é que nós pensamos, ou no que é que vocês pensam, quando nós falamos em política? O que vem à mente de vocês quando falamos em política? Eu não estou nem no PDF, eu estou no próprio PowerPoint. PowerPoint de pobre, né? O LibreOffice, mas... porque eu quero anotar, vamos fazer um brainstorm aqui. O que vocês pensam quando a gente fala em política? Respondam, por favor. Pra ser bem sincera, ladrão. Ladrões. Que mais? É a maneira que você se coloca socialmente, a maneira que você se comporta, sua visão de mundo, porque todo ser humano é político, né? Quando a gente fala de política, não é só partidária, mas é também a questão humana, é o seu comportamento, o seu pensamento sobre as coisas, e a maneira que você se encaixa no meio social em que vive. Isso mesmo. Eu anotei aqui da tua fala maneiras, não formas, que é melhor, né? Formas de comportamento social e visão de mundo, além dos ladrões. Mais alguém, gente? Pior que antes dela falar, eu tinha pensado ladrão também. Todo mundo acaba pensando nisso, cara. A gente perverteu a política no Brasil, né? O ser humano é político em si, né? Uhum. Um fenômeno humano. Mais alguém? Bom, se alguém mais quiser falar, fica à vontade, mas eu já vou seguir daqui então. Gente, Bolsonaro e Lula, não aguento os comentários. Cadê? Os comentários, professor. Ah, tá rolando aqui no texto? Cadê no chat? É, no chat aí. Bolsonaro, o comentário, Bolsonaro e falei. Lula. Uhum.
Lorena, Bolsonaro e Lula. Muito bem. Mas vocês veem que Bolsonaro e Lula acabam entrando na questão de visão de mundo? A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, né? Então, a gente, quando fala em política, fala em corrupção, fala em comportamento social. E comportamento social, quando a gente fala em comportamento social, a gente está falando em ética, que vem do grego ethos, que significa comportamento. Estamos falando de visões de mundo, ou seja, em como nós nos vemos face às outras pessoas e como nós esperamos que o mundo seja. Todas essas questões são fenômenos humanos. Como diria o Aristóteles, o ser humano é um animal político, zoon politikon. E isso nos leva, essas diferenças, essas formas de comportamento que são diferentes, essas visões de mundo que são diferentes, essa humanidade desse fenômeno nos leva a posicionamentos políticos que muitas vezes são opostos. E não só muitas vezes opostos, como são irreconciliáveis. Muitas das questões que estão em disputa no campo político não permitem a formação de um meio termo. Então, a gente pega uma discussão como a discussão do aborto. No fim das contas, no fim do dia, ou o bebê está vivo, ou o bebê está morto. Ou o feto é um ser vivo, ou o feto não é um ser vivo. Então, simplesmente aqui a gente vai estar tratando de grupos que estão tentando impor uma visão de mundo e formar uma maioria para obter os mecanismos que dentro de uma sociedade estão organizados para o exercício do poder, para impor uma visão de mundo. Alguns fenômenos dentro da política são negociáveis, outros não. E tudo isso tem a ver com formas de comportamento social. Quem que trouxe essa frase? E juntamente com a questão da visão do mundo? Eu estava no PowerPoint, não estava aqui aberto. Foi a professor Luana. Foi a Luana. Luana, né? É a Luana. Também eu tinha esquecido de falar, mas também você estar inteirado dos acontecimentos, né? Tanto em questão de programação televisiva, os meios de comunicação. Também isso é ser político, né? Você estar inteirado numa roda social sobre assuntos e informação, né? Eu trouxe informação aqui como registro da tua fala. Porque para nos posicionarmos, a gente parte, ou pelo menos justifica nosso ponto de partida em notícias, em leituras, em discursos políticos. Ô, Lorena, vai conversar em outro lugar? Não é conversar baixo, não conversar, dá licença. Desculpa, gente, de novo. Nós, então, justificamos e nós criamos esse aparato da política, que é um aparato humano, demasiadamente humano, como diria Nietzsche, a partir de visões de mundo. Quando eu falo em visão de mundo, eu estou falando de perspectiva. Eu, Rafael, assim como a Jennifer, o Anderson, a Wellen, a Giovana, Bruno, o Daniel, a Luana, e mais 10 pessoas, deixa eu falar o nome de todo mundo, vai? As duas Luanas, a Maria Tereza, o Micael, a Náiria, a Eduarda, o Daniel, a Dâmela, a Camila, a Bruna, a Brenda, o Anderson, o Alisson, o Vicente, a Lorena, que estão aqui do meu lado. Nós formamos a nossa visão de mundo a partir do local em que nós nos a partir do local em que nós nos encontramos dentro de uma determinada sociedade. A minha visão de mundo, ela não depende exclusivamente disso, mas ela vai ter uma relação muito grande com a minha história familiar, vai ter uma relação muito grande com o meu meio social, ela vai ter uma relação muito grande
com as leituras que eu tive, com as amizades que eu fiz, com a classe social da qual eu faço parte, a profissão que eu exerço. E essa combinação de profissão, classe social, histórico familiar, grupo social, amizades, classe, essa combinação vai ser única para cada indivíduo. Cada indivíduo ocupa um lugar único no mundo e tem uma perspectiva única do mundo. E nós podemos, conversando, encontrar pontos em comum nessas perspectivas para, a partir desses pontos em comum, criarmos um diálogo. Se cada um também fosse o alecrim dourado, que tivesse um ponto de vista completamente único, o diálogo não seria possível. E a política não seria possível. Mas essa busca de pontos em comum para que as pessoas que vivem juntas numa mesma cidade, num mesmo estado, num mesmo país, ou que participam de uma mesma classe, que estão numa mesma empresa, consigam tomar decisões em consenso, depende muito do reconhecimento da diferença e da capacidade pro diálogo. Mas essa capacidade pro diálogo, ela só existe porque as nossas perspectivas são diferentes. Então, se eu estou falando de visões de mundo únicas, que nos levam a posicionamentos muitas vezes opostos, que dependem de formações e de informações que são buscadas de maneira diferentes, eu consigo falar em política como uma ciência? É possível fazer ciência a respeito da política? E eu sempre abro esse curso trazendo esse questionamento a respeito da possibilidade da gente ter uma ciência na política. Eu vou trocar o slide aqui. Eu trouxe esse esqueminha, esse gráfico aqui, porque assim, quando eu estou falando de ciência, eu estou falando de prática de um método específico de trabalho, que aliás é uma coisa que vocês aprenderão ou devem aprender na universidade, que se chama método científico. Agora está na moda todo mundo dizer que é a favor da ciência, né? Eu sou pela ciência, eu amo a ciência. O que é o método científico? É um modo específico de trabalhar que permite a afirmação de um discurso que é aceita pelas demais pessoas como verdade. Então, seguindo um determinado método, seguindo um passo a passo de condutas, eu ganho legitimidade para expressar um conhecimento como verdadeiro. E esse discurso, ele tem fases. Ele parte sempre da observação da realidade. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para falar em ciência é estar aberto para observar a realidade, para ser objetivo quanto à realidade. Para quem estudou psicologia comigo no semestre passado, deve se lembrar do que eu falei, de que... Opa, eu caí. Caí. Oi, gente, desculpem, deu uma queda aqui na conexão. Quem estudou psicologia comigo no semestre passado deve se lembrar que a objetividade, ou seja, você agir de forma desinteressada face a um objeto, e um objeto que é do teu interesse, é um desafio, porque muitas das nossas posições e muitas das nossas decisões têm um caráter que são cultural ou inconsciente ou instintivo.
Então, para a gente falar em observar a realidade, como exige o primeiro passo do método científico, a gente está falando de um afastar-se dos nossos preconceitos, afastar-se dos nossos instintos, afastar-se das nossas opiniões pré-concebidas. Deixa eu reabrir aqui o PowerPoint. O que é um pré-conceito? É uma opinião que a gente expressa antes de formular o conceito a respeito de algo. E nós temos, todos nós, muitos preconceitos, pelo simples fato de que não nos é possível formular conceitos, ou seja, nos aprofundarmos e conhecermos de maneira técnica todos os assuntos dos quais nós temos que decidir. A primeira necessidade para fazer ciência política, portanto, é observação sistemática e controlada da realidade. Ou seja, eu tenho que observar a realidade reconhecendo-a não de acordo com os meus interesses, mas de acordo com uma forma previamente estabelecida. E essa forma de observar a realidade, ela deve ser controlada. Então, eu vou, por exemplo, observar o fenômeno da organização política dos alunos da Uniandrade durante o curso de Ciência Política. Eu preciso ter uma amostra. Então, por um período específico, eu vou olhar um grupo específico de pessoas e essa amostra, ela precisa estar à minha disposição durante um determinado período para que eu possa fazer um experimento. Além disso, eu observando a realidade, o que eu vou ver? Fatos, ou seja, coisas acontecerem. Esses fatos precisam ser verificáveis. Eu preciso ver que a organização política dos alunos da minha turma durante o semestre esteja disponível para minha observação a partir de fatos. Vocês se organizaram em grupos e os grupos tomaram perspectivas políticas diferentes. Vocês se organizaram em partidos, vamos dizer, quando a gente partir para a discussão prática da Constituição brasileira. E aí eu preciso ver que as posições de vocês, elas têm um fundamento político, ideológico, e não um fundamento afetivo. Porque como é que eu vou verificar que o Mikael é amigo do Daniel, que é amigo da Giovana, que não gosta da Wellen, que não gosta da Brenda? Eu não tenho como julgar cientificamente sentimento. E quando eu estou falando de política, muitas, para não dizer a maior parte das decisões políticas que as pessoas tomam, estão ligadas a sentimento. Eu tenho uma visão específica, que parte do meu lugar no mundo ali, que me leva a esteticamente me ligar a um determinado discurso político. Seja o discurso da lei e da ordem, seja o discurso do liberalismo, seja o discurso mais liberalismo econômico, seja o discurso do liberalismo de costumes, seja o discurso mais ligado para uma pegada mais de esquerda socialista. Nisso, eu vou ter a minha adesão política a algo por convicção, mas também por conta dos meus amigos que seguem aquele pensamento, por conta da minha família, por conta das pessoas com quem eu congrego na igreja, ou das pessoas com quem eu discuto no centro acadêmico, por conta das pessoas com quem eu tenho um convívio na internet. Política é muito sentimento de pertencimento a grupo. E como é que eu consigo verificar tecnicamente, objetivamente, esse sentimento de pertencimento a um grupo? É possível fazer isso? A partir da observação e dos fatos, eu vou formular hipóteses, ou seja, possibilidades de verdade. Então, pode ser, eu vou propor, de repente, que os grupos que vão se formar dentro da nossa turma vão se formar por conta de convicção política, mas também por conta de amizade. E eu vou propor isso como hipótese. Uma hipótese, para ser cientificamente válida,
ela precisa ser testável e ela precisa ser falseável. Então, vamos supor que estejamos todos no presencial um dia e estamos lá, todo mundo sentado na sala, e no intervalo vamos descer ali para tomar um café, e na volta desaparecem todas as mochilas da turma. Eu posso levantar a hipótese, foi um fantasma que entrou aqui? Não. Um fantasma entrou aqui e furtou todo o material de todos nós? Eu posso formular essa hipótese? Não, né? Eu posso formular essa hipótese. Só que essa hipótese não é científica. Por que ela não é científica? Porque eu não tenho como testar isso. E eu nem tenho como contestar. Como é que eu vou dizer para o sujeito que acredita em fantasmas que fantasmas não existem? Como é que eu vou provar para alguém a inexistência de algo? Então, eu não tenho como testar a hipótese, ou seja, eu não tenho como fazer um experimento para que outros cientistas em outros lugares cheguem à mesma conclusão que eu. E eu também não tenho como provar que aquela hipótese é mentirosa. Então, se eu não tenho como testar, eu não tenho como falsear, quer dizer que isso que eu estou falando é mentira? Não, mas isso não é ciência, isso é outra coisa. Pode ser religião, pode ser ciências ocultas, pode ser o caralho, mas não é ciência. Pode ser os aliens. Podem ser os extraterrestres abduziram os materiais da turma enquanto estávamos todos tomando café no intervalo. Essa hipótese pode ser verdadeira? Pode, mas ela não pode ser científica. Por que ela não pode ser científica? Porque eu não tenho como testar e eu não tenho como contestar, ou, em linguagem de teoria científica, falsear. Quando eu estou falando de política, as motivações do eleitorado brasileiro nas eleições de 2018, que elegeram Ratinho Júnior para o governo do estado do Paraná e Jair Messias Bolsonaro para o governo do Brasil. Eu consigo observar isso de forma desapaixonada? Eu consigo me afastar de um fenômeno do qual eu faço parte? Porque eu sou eleitor e o resultado daquela eleição me afetaria diretamente. Eu consigo ter o afastamento para fazer um julgamento neutro? Não sei. E eu digo não sei como não sei mesmo. Não é uma retórica. Eu consigo ter a frieza e o desprendimento de analisar um fenômeno desses, no qual eu estou inserido de forma objetiva, sem colocar as minhas necessidades, as minhas opiniões, o meu lugar no mundo desde o qual eu falo? Não sei. Eu consigo verificar esses fatos? Consigo. Eu estou observando a realidade. Agora, eu consigo, a partir dali, criar uma hipótese. O Bolsonaro foi eleito porque as pessoas estavam cansadas depois de 16 anos de governo de linha social-democrata ou socialista. Ou o Bolsonaro foi eleito por conta das fake news. Ou o Bolsonaro foi eleito porque as pessoas estavam cansadas do PT. Ou o Bolsonaro foi eleito porque as pessoas estavam cansadas da corrupção. Ou o Bolsonaro foi eleito porque o Brasil ele é composto por uma maioria de racistas e fascistas. Todas essas frases que eu estou trazendo para vocês foram apresentadas em estudos de ciência política e vocês com certeza ouviram isso. Eu consigo testar essas hipóteses para transformá-las em resposta científica? Não consigo, porque para eu fazer isso, eu preciso o quê? Para eu fazer ciência, eu preciso pegar a minha hipótese, entregar ela na forma de livro, de artigo para a comunidade científica, e os demais cientistas vão precisar pegar os mesmos fatos, vão precisar verificar os mesmos fatos e, testando a minha hipótese, chegar ao mesmo resultado. Só que a política se dá na vida. A política se dá no tempo. A eleição de 2018 não vai acontecer nunca mais. O eleitorado de 2022 não é o mesmo de 2018. Os discursos que foram determinantes para a eleição do Bolsonaro e para a derrota dos outros candidatos em 2018
não vão se colocar da mesma forma em 2022. Então, eu não tenho como testar e eu não tenho como falsear essas teorias. Então, eu posso, com esses discursos, fazer política. Eu posso dizer que o Bolsonaro estava lá para enfrentar a bandidagem, ou eu posso dizer que o Bolsonaro odeia as minorias, ou eu posso dizer que o Bolsonaro se elegeu porque ele usou a internet para conversar com as pessoas comuns, ou eu posso dizer que ele usou a internet para espalhar fake news. Tem discurso político a gosto do freguês, a esquerda e a direita, para o bolsonarista e para o não bolsonarista. Mas eu não posso dizer que isso é política. Eu posso dizer que os alienígenas roubaram as nossas mochilas? Posso. Mas isso é ufologia, não é ciência. Porque uma teoria científica, ela depende de que as nossas conclusões a respeito da observação dos fatos políticos gerem hipóteses a serem testadas e falseadas, ou seja, contestáveis, por outros cientistas que olhem fatos semelhantes ou iguais. E aqueles fatos, os fatos políticos não se repetem. Então a gente tem um problema quando a gente lida com ciência política. Quando a gente vai tirar as implicações, as conclusões e as previsões que vêm dali, para podermos fazer novas observações, fazer uma análise lógica, para podermos passar do nível da retórica para o nível de verdade, a gente tem um problema aqui no teste e a gente tem um problema na falseabilidade da hipótese. Então, a ciência política, ela pode ser considerada de fato como uma ciência. E a resposta aqui, ela é complexa. Ela pode, mas não uma ciência da forma que a gente entendeu a psicologia, que era a ciência da subjetividade, ou como a gente entende as ciências exatas. Ciência política não é uma ciência exata. Não, ela não é uma ciência humana. A gente está falando aqui de uma ciência humana e a gente está falando aqui de uma ciência que ela vai ter que ser rigorosa. Ou seja, quando a gente está falando de ciência política, ela vai ter que ser rigorosa no estudo dos discursos políticos. Para que eu, quando me depare com um fato político, eu consiga identificar quais são os discursos que estão circulando, quais são os interesses por detrás desses discursos, quais são os grupos de poder que se beneficiam desses discursos e qual é a lógica do discurso, para que eu consiga, a partir de uma realidade de fato, tentar entender o que está acontecendo e tentar entender para onde vai caminhar o cenário político. Porque disso muitas vezes vai depender o meu cenário profissional, o meu futuro profissional, vai depender o futuro da minha empresa, vai depender o futuro da minha família. Então vamos lá. É o exemplo político mais batido que existe, eu não gosto de usar, porque é uma coisa que todo mundo fala. Mas vamos voltar para a Alemanha na década de 1930. O que aconteceu na Alemanha da década de 1930? Grande Depressão, nazismo e o começo. Bibi, deixa os meus alunos responderem. Obrigado. Pode participar, vem cá. Então, o que aconteceu? Vem cá. Não, já falou. Grande Depressão, nazismo e... Início da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Isso, e a década terminou com o início da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas na Alemanha, naquele período, quando viram o que Hitler e o Partido Nacional Socialista estavam fazendo e planejando, antes da guerra, antes do Holocausto, antes das prisões, falaram, vai dar merda. E pegaram a sua maletinha, pegaram o seu carrinho e, puxaram o carro. Muitos judeus deixaram de ir para o campo de concentração, porque quando o partido nazista chegou ao poder, eles ouviram aqueles discursos, levaram a sério e foram embora. Por outro lado,
Vamos trazer para a realidade mais próxima. Venezuela, nosso país vizinho. Muitas pessoas que ouviram os discursos de socialização e de nacionalismo e de socialismo do Chávez e apoiaram porque acharam que iam se beneficiar daquilo, agora estão como refugiados, como imigrantes nos Estados Unidos, na Colômbia, no Peru, no Brasil, porque não souberam fazer a leitura política. Esses são exemplos extremos, mas às vezes você investe dinheiro numa empresa que está para ser punida politicamente ou que está para ingressar num mercado que está politicamente num cenário complicado. Se você não conhece o cenário político, você vai investir mal. Eu estou para escolher um curso. Eu estou para escolher, então, um investimento em ações. E você está investindo num ramo que politicamente está condenado no médio e longo prazo. Você vai perder dinheiro. Ou então, numa situação extrema, você acredita que o regime do teu país ele está caminhando para uma negação da democracia e caminhando para uma situação de autoritarismo contra a minha posição pessoal. Então, meu Deus, vem aí um governo de esquerda que vai expropriar a minha casa e as minhas empresas. Meu Deus, vem um governo de direita que vai perseguir minorias. Você precisa saber ler a conjuntura para saber se a ameaça é real e, a partir da ameaça sendo real, tomar decisões. Então, a ciência política, ela te dá as ferramentas para tomada de decisão, para leitura de conjuntura política. E a gente vai estudar, muito em breve, leitura de conjuntura. E, para mim, é a parte mais importante do curso. Certo? Então, a gente não está falando de uma ciência como a matemática, a gente não está falando de uma ciência nem como a psicologia, mas a gente está falando de uma ciência, um conjunto de saberes que tem um método, que tem uma objetividade e que nos permite entender os conflitos, as movimentações, os discursos e os caminhos que o poder segue em uma determinada sociedade. E aí, como meu último slide aqui, para a gente já ir para o encerramento da aula, eu trago essa frase do Marcelo da Costa Maciel, que diz: a imensa diversidade de paradigmas na história do pensamento político é uma evidência de que os mesmos são obras de verdadeiros inventores de mundos sociais possíveis, e não o resultado de uma imediata e inequívoca observação do mundo. Que caralhos que isso quer dizer, Rafael? O marxismo, ele se pretendia científico. Karl Marx acreditava ter compreendido a regra de funcionamento da história a partir da luta de classes. Nós vamos ter uma aula específica sobre marxismo mais adiante. Espero que não dê treta, porque normalmente esse é um tema que gera paixões a favor e contra. Existe um motor que explica a história? Então, a partir da luta de classes eu consigo entender tudo? Ou a partir do liberalismo político eu consigo entender tudo? Ou a partir de um determinado discurso religioso eu consigo entender tudo? Pelo que a gente sabe até aqui de política, não. Mas esses discursos políticos, o liberalismo, o socialismo, mesmo o nazismo, a doutrina social da Igreja Católica, sei lá, esses grandes, o nacionalismo, esses grandes discursos políticos, eles têm, no fundo, uma grande visão de um mundo social possível. Eles têm, no fundo de si, um grande ideal, uma proposta de uma sociedade ideal. E ele se organiza a partir de discursos, a partir da economia, a partir da sociologia, a partir da organização de partidos, de sindicatos, da inserção dessa ideia na sociedade. Ele se organiza como um fato social. Ele se apresenta como um fato social.
Então, talvez os marxistas nunca vão conseguir implementar a sociedade sem classes. Ou os liberais nunca vão conseguir implementar a sociedade do Estado mínimo. Ou os conservadores nunca vão conseguir implementar um Estado plenamente controlado que respeite as tradições e costumes da civilização. Mas a presença dessas pessoas dentro da sociedade, os discursos que elas criam e a forma em que esses discursos se amoldam e se servem, e servem para determinados posicionamentos de poder dentro da sociedade que são reais. Então, os sindicatos fazem uso do discurso marxista e os grandes empresários do discurso liberal e os religiosos do discurso conservador. São fatos, assim, nós sempre teremos na sociedade empresas, sempre teremos trabalhadores, sempre teremos religiosos, sempre teremos soldados, guerreiros. Nós temos esquemas de poder real que fazem uso desses discursos. Então, quando eu estudo esses discursos, eu tenho que ter a capacidade do quê? De enxergar, a partir desses discursos ideais de mundos possíveis, os esquemas reais de poder que servem e se servem a tais discursos. Então, nós temos essas promessas de mundo ideal, a gente tem essas promessas de mundo melhor. A partir dessas promessas de mundo melhor, nós temos práticas reais. Nós temos éticas, nós temos valores, nós temos símbolos. Nós temos bandeiras que dizem respeito a pessoas reais e que vão organizar a sociedade a partir desses ideais, né? Então, eu não consigo fazer ciência política sem saber disso. Os discursos políticos inspiram e se influenciam pela prática política real. E a prática política real ela é feita por pessoas que estão na sociedade exercendo papéis que são perenes. Ou seja, que estão repetidos repetidos pelos anos. Nós temos trabalhadores, nós temos sacerdotes, nós temos empreendedores, nós temos pessoas que vão se dedicar à atividade bélica. Nós temos criminosos. Todas as civilizações humanas têm essas práticas. E elas vão se organizar a partir dos interesses dessas práticas. A gente, para entender a organização disso na história, a gente precisa conhecer filosofia política. Não se faz ciência política sem filosofia política. Não tem como fazer ciência política sem voltar em Platão, em Aristóteles, sem passar por São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, sem passar por Hobbes, sem passar por Maquiavel, sem passar por Rousseau, sem passar por Marx, sem passar por Nietzsche, sem passar por Hannah Arendt, sem passar por Max Weber. Por quê? Porque esses foram os caras que, em determinados momentos da história, pararam para fazer essa observação, para propor hipóteses, para propor mundos possíveis e para propor hipóteses de explicação e construção do fenômeno político. Então, a gente necessariamente passa por essas grandes escolas de pensamento. Isso é indispensável. Não se faz ciência política sem filosofia política. E não se faz ciência política acreditando que ciência política é matemática. Que se eu seguir os ditames do meu partido, ou se eu seguir os ditames do meu grupo, do meu coletivo, do meu interesse, eu vou com isso chegar à verdade. A ciência política serve para estudar os diferentes discursos dos diferentes grupos. E para isso, no mínimo, eu tenho que ter honestidade de reconhecer
que o outro também tem um discurso legítimo. Eu sou conservador. Eu estou discutindo com um socialista. Sempre existiu conservador e sempre existiu socialista. Talvez não na forma marxista. Mas a coisa que está por trás do discurso ela é mais antiga do que a máscara que aquele discurso veste no momento. E a posição que está por trás daquele discurso vai continuar existindo quando a forma ideológica daquele discurso deixar de existir e for substituída por outra. Tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado de, apesar de termos posição, apesar de termos lado, apesar de termos interesses e voto, a gente precisa ter honestidade e objetividade até para conseguir ler o jogo de que há outras posições e há outras verdades possíveis. Há outros discursos válidos. Não é na seara da política que a gente chega à verdade. Verdade é coisa da filosofia e da teologia. E no campo da ciência, verdade é coisa das ciências exatas. O que a gente pode fazer em ciência política é ser honesto conosco e sermos honestos. A gente pode, nós podemos ser honestos conosco e podemos ser honestos com os demais. E o primeiro ato de honestidade que eu devia para vocês é essa limitação. Eu não vou fechar esse curso dizendo que a gente tem que ser marxista, ou conservador, ou liberal, ou monarquista. Que o nosso sistema político é bom ou se ele é ruim. Que o nosso sistema partidário é bom ou é ruim. Eu vou explicar como essas coisas funcionam para que vocês tomem as decisões de vocês e para que vocês informem as decisões de vocês da melhor forma possível. Eu sou apaixonado pelo tema, então eu já estourei aí a minha live em 23 minutos. Estou falando aí, são quase 9 da noite. Então, pessoal, o curso vai por aí. Eu vou apresentar, então, as escolas clássicas de pensamento político nas primeiras aulas. Vou falar de Maquiavel, vou falar de Hobbes, vou falar de Rousseau, vou falar de Marx, vou falar de Weber, vou falar dos pensadores conservadores. De Burke, principalmente, de Chesterton. Então, essas vão ser as nossas próximas aulas aí. Nós vamos ter um panorama geral da ciência política, dos principais autores, dos principais mundos possíveis. Pensadora política fundamental, Hannah Arendt. A gente também tem a pensadora, outra que é uma linha mais para a direita. A Hannah Arendt, assim, ela é mais objetiva, ela é chamada de esquerdista pelos direitistas, de direitista pelos esquerdistas, que é a Hannah Arendt. A gente tem a Ayn Rand, que é uma liberal radical e ela consegue ser odiada por todo mundo, porque ela é uma capitalista radical ateia. Então, os conservadores a detestam porque ela é ateia e os esquerdistas a detestam porque ela é capitalista. É é uma escritora sensacional, assim, eu gosto bastante dos escritos dela. Na ciência política, as principais contribuições são principalmente da Hannah Arendt, porque a Ayn Rand ela é ideóloga, ela propõe um tipo de Estado, ela escreve romances. Para mim, a Rand ela tem um valor maior na filosofia e na literatura do que propriamente na ciência política, mas ela escreve sobre política também. A contribuição das mulheres, porque assim, essa questão da mulher sempre aparece, né? A gente vai ter uma participação de fato da mulher nessas discussões intelectuais, a mulher ingressando na tradição filosófica, ingressando na ciência política, no século XX. E nomes que ficam na ciência e na filosofia são 2 ou 3 por século. Então, assim, tem gente que até tenta forjar, não, tem uma linha que vai lá atrás de filósofas mulheres. A gente vai ter filósofas mulheres. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa da Cruz, então 2 católicas. Santa Teresa da Cruz é do começo do século XX,
O nome dela antes da conversão era Edith Stein. A gente tem a Hannah Arendt. A gente tem a Simone Weil. A gente tem a Ayn Rand. E não vai muito além disso. Temos muitas professoras de filosofia, pesquisadoras de filosofia, mas autoras de pensamentos sistematizados, organizados, e que vão ficar para a história, ou seja, que a gente vai discutir quando a gente traz ali a tradição filosófica, são essas. Por quê? Porque é uma coisa recente. E eu espero que as próximas gerações de mulheres que se dedicarem à vida intelectual, à ciência política, à administração, equilibrem esse jogo e que a gente tenha mais pensadoras. Mas hoje, as que nos importam, as que estão de fato dentro do debate, são essas. Esses são os nomes. Beleza? Então, pessoal, eu encerro por aqui hoje. Nos vemos de novo na próxima semana. Desejo a todos aí uma boa noite, uma boa semana. Bem-vindos aqueles que estão começando agora no curso. Bem-vindos de volta às minhas aulas, os que já estavam comigo semana passada. E é isso aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, senão eu vou encerrar a gravação. Da hora, professor. Boa noite, professor. Agora é só responder aquela atividade, né, de frequência. Eu, essa semana, não vou colocar atividade de frequência, eu tenho os logins aí, eu tenho os logs do Meet de hoje, a frequência para quem assistiu a live aí tá ok, tá? Não tem nem o que perguntar então pra você, a gente conversou, tipo, tá tudo certo, então. tá tudo certo. Obrigada. Tá, Lorena, dá boa noite para os meus alunos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Falou, professor. Deixa eu terminar, alô, peraí. Tchau. Valeu, Boa gente, quem noite, contribuiu, tchau. boa noite, é isso aí. Boa noite, obrigada por Encerrando a hoje. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, tchau. Pronto, Lorena. Boa noite. Interromper a gravação.